Oi, gente, tudo bem? Eu pensei hoje em falar um pouco sobre esse livro muito maravilhoso que eu tô apaixonada, que é Eros, o Doce Amargo, da Anne Carson. E ai, por onde começar? Assim, a Anne Carson, ela é uma escritora canadense, poeta, crítica literária, ensaísta, enfim, assim, uma pessoa que escreve em muitos gêneros, assim, da literatura. E ela é alguém que já tinha me conquistado totalmente no livro A Autobiografia do Vermelho, que foi um livro, assim, que eu comprei numa expectativa de, vou ler um livro de poesia e descobri uma obra completamente original, uma obra que cria um próprio gênero, engraçada e comovente e que conecta mitos da Grécia Antiga com os nossos dias atuais. E, enfim, achei assim realmente um livro incrível e então já tinha me marcado assim, nossa, a Anne Carson é uma escritora diferenciada, uma escritora incrível. Então, quando eu vi que tinham lançado essa nova edição de Eros, o Doce Amargo, eu comprei sem nem saber o que era, sem nem ler nada sobre, porque sendo dela, eu já tinha uma certa expectativa de que seria algo muito interessante e também meio inovador, assim. E foi muito além das minhas expectativas. Realmente uma leitura muito incrível. E a primeira coisa assim que eu acho muito louca de pensar é que ele foi o primeiro livro da Anne Carson publicado que é baseado na tese de doutorado dela. E daí pensar que esse livro foi a tese de doutorado dela é ainda mais impressionante porque eu penso, ela escrever algo assim, algo tão cativante, algo tão original, algo que te conquista tanto, tão sedutor, que mesmo sendo um livro que ele foi publicado no gênero de crítica literária, por mais que ele, de fato, analise muitos poemas, muitas obras e faça conexões entre elas e tudo mais, e de fato tem esse aspecto forte de análise literária, é um livro tão filosófico e que expõe as ideias de uma forma tão envolvente e ao mesmo tempo que conta mitos, conta histórias, que eu nem sei como eu classificaria ele. De novo, outro livro dela que é difícil de classificar. Mas beleza, isso foi meio que uma introdução mega longa. Então, o que é esse livro, de uma forma geral, sem dar muito detalhe? Porque realmente vale muito a pena ler, né? Basicamente, o que a Anne Carson faz aqui, né? Ela investiga esse sentimento que é Eros. Os gregos, eles tinham muitas palavras para amor, porque na verdade eles entendiam que diferentes sentimentos, né, compunham o amor. Então tu poderia ter amor de diferentes formas, tu poderia ter um amor mais intelectual, espiritual, tu poderia ter um amor mais universal, e tu teria esse amor que é Eros, que é o amor do desejo, que é o amor mais romântico, assim, como a gente imagina. O amor desse querer a outra pessoa, ou querer algo, ou querer uma ideia, e essa parte que, em grande parte, tem do apaixonamento, mas não só o apaixonamento, né? Seria também esse desejo que muitas vezes é mantido além da paixão, né? Mas, enfim, ela quer fazer uma investigação sobre esse sentimento através da análise de vários poemas da Grécia Antiga, vários poetas do período, se não me engano, helênico, que são os primeiros registros que a gente tem no mundo ocidental de poesias. A escrita tinha recém sido uma nova tecnologia, até meio engraçado pensar a escrita como uma tecnologia, mas é, né? A escrita tinha recém surgido na Grécia e esses são os primeiros poetas que surgiram na história nessa região do mundo, né? Então, muitas coisas interessantes surgem dessa mescla, né? Desses princípios da literatura e da poesia e dessa exploração sobre sentimentos. Então, a principal poeta que ela investiga é Safo e ela faz esse cruzamento interessantíssimo
de duas linhas, diria assim, de investigação. Por um lado, o que é esse sentimento do desejo, através dessas análises de mitos, poesias e também análises contemporâneas de o que ela consegue conectar e tudo mais. O que é esse sentimento? O que caracteriza ele? Como ele funciona? O que a gente espera dele? Então ela faz toda uma exploração sobre o que seria o desejo no amor. E, por outro lado, ela nos traz toda essa análise da escrita desses primeiros registros da poesia no mundo ocidental. Então, ela vai nos mostrando como a forma dos poemas tenta trazer esse sentimento num momento em que as pessoas, os seres humanos, estavam recém aprendendo a se expressar no formato de escrita. Então, tem toda uma análise de o que muda em uma sociedade, o que muda no ser humano em relação a seus sentimentos, no momento em que ele pode escrevê-los, né? Então, o que o fato de eu poder registrar o que eu penso, o que eu sinto, o que isso muda em mim, o que isso muda na sociedade, o que isso muda no próprio sentimento, porque no momento que eu posso escrever sobre ele, também muda como eu vou me relacionar com ele, muda como eu vou sentir ele, muda como eu vou pensar ele. E também toda essa parte interessantíssima, assim, de os primeiros seres humanos explorando a escrita, entendendo como ela funciona, entendendo como eu posso ser sutil, como eu posso brincar com as palavras, como eu posso brincar com o ritmo do poema, como eu posso construir algo que tenta expressar algo invisível, como a própria língua nos ajuda ou não a expressar algumas coisas, como o grego é uma linguagem que possibilita algumas brincadeiras, algumas construções e algumas montagens que outras línguas não possibilitam. Então, assim, muito doido como ela consegue se aprofundar igualmente e de uma forma tão interessante nesses dois mundos, no mundo do amor e do desejo e no mundo da escrita. E ela conecta esses dois mundos também de uma forma incrível. Então, eu queria também trazer muitas das conclusões que ela vai nos traçando, porque isso é outro ponto. Esse livro, por mais que ele seja um livro, digamos, mais filosófico, mais, né, assim, que não é uma ficção, ele é contado como uma história, uma coisa que te cativa e vai te levando assim na narrativa. Tu fica com muita vontade de saber para onde vai ir, né, essas filosofadas, essas ideias dela. Então, assim, só para passar por alguns pontos que ela traz, né? Ela começa já com essa questão, o doce amargo, sobre a dualidade desse sentimento que é Eros. Esse doce amargo, né, vem da palavra bittersweet, que seria amargo doce, seria agridoce, na verdade, né, tipo na nossa tradução do inglês. Só que agridoce não pega bem o que ela tá tentando trazer, porque em inglês existe essa palavra que é literalmente amargo doce, junta, né? Só que daí ela inverte a ordem e traz o doce amargo. Então ela começa trazendo sobre como Eros, esse sentimento do desejo amoroso, é amargo e doce ao mesmo tempo. E como isso é indissociável, como não existe esse desejo que é só doce. A gente deseja que seja só doce, mas ele é sempre amargo. E como isso funciona, e por mais que a gente deseje que ele seja só doce, como isso mataria o próprio desejo. Então ela vai explicando assim como não existe o desejo sem falta, a temporalidade do desejo, as construções, as diferentes perspectivas que as pessoas trouxeram sobre o desejo, o que quem ama quer do amor, o que quem ama quer do tempo, o que quem ama quer da pessoa amada. Só que ela vai nos trazendo essas reflexões, analisando poemas, analisando mitos, analisando a linguagem, a construção dos poemas, que já nos trazem pistas de como esse sentimento é sentido. E daí, em paralelo, ela nos traz uma análise linguística incrível do grego antigo e da poesia e tal. E uma união, assim, que ela faz desses dois mundos que eu achei muito incrível. Esse paralelo que é o sentimento de amar, de desejar, esse sentimento de Eros, seria a mesma sensação e o mesmo impulso, assim, e o mesmo maravilhamento do sentimento de aprender algo novo, pensar algo novo, descobrir algo novo. Então ela traz essa conexão entre o amar e o conhecer. E ela vai explicando como esses dois sentimentos são os únicos, um só se parece com o outro no mundo. Nada se parece com o amar como descobrir,
e estudar e conhecer e ler. Assim como esse sentimento, né, do descobrir algo novo é esse mesmo apaixonamento que a gente sente quando se apaixona por alguém. Enfim, assim, é um paralelo que eu achei muito lindo e que fez total sentido pra mim. Ela vai nos trazendo o porquê disso e tudo mais. Mas, assim, daria pra falar muita coisa desse livro, de verdade, porque ele é muito lindo e divertido e bem construído. Li ele muito rápido porque ele é muito envolvente e eu acho que ele é um livro incrível para qualquer pessoa que gosta de refletir sobre o amor, gosta de refletir sobre o desejo, o apaixonar-se, o amar alguém. Até porque ela traz também ela questiona algumas ideias que a gente tem sobre esses sentimentos e que o quanto elas nos fazem bem ou não, quanto elas são de verdade isso ou não, quanto as nossas fantasias não podem ser, né, vistas por outro ângulo. Então, assim, é realmente um trabalho investigativo, assim, sobre esse sentimento muito profundo, muito inovador. Cara, uma coisa que, assim, só pra finalizar, que me marcou muito é como o ser humano é o mesmo, como o ser humano, do momento que ele pôde escrever e que ele começou a escrever, o que ele escreve e a forma como ele descreve o sentimento de amar alguém é igual o que a gente vê hoje, é igual o que a gente sente hoje, é igual, né, os mesmos anseios, as mesmas dúvidas, as mesmas ansiedades, as mesmas felicidades. Eu acho isso muito bonito e muito louco pensar o quanto às vezes a gente pensa, assim, nos tempos antigos e tal, e como se fosse uma coisa completamente diferente, pessoas completamente diferentes, e no fundo a gente tá sentindo as mesmas coisas há milênios, assim, e buscando as mesmas coisas, as mesmas sensações. Então o mundo à nossa volta muda, mas o ser humano, o que tem no coração do ser humano e a nossa busca interior é a mesma. E com um nível, assim, de complexidade e de profundidade, assim, né, independente da época. Então, muito massa. E realmente, assim, um livro que eu achei muito especial e que senti muita vontade de compartilhar aqui. Então, é isso. Eros, o Doce Amargo, da Anne Carson.